A Biblioteca Nacional tem uma ligação, teve em vida uma ligação relativamente frequente com o Eduardo Lourenço, mas também tem o privilégio de guardar o seu espólio entre os seus fundos documentais. E por isso tem sempre um lugar privilegiado na nossa atuação, no nosso interesse em acolher eventos, mas também nas nossas iniciativas culturais, tudo aquilo que possa fazer valorizar quer esses espólios, quer as respectivas personalidades. É uma personalidade que nos está muito próxima ainda e portanto, com renovado interesse e amizade. É muito importante acolhermos aqui, é sempre importante, é um ponto focal que tantas vezes recebe aqui os amigos, os conhecidos, os companheiros, os que estudaram e ainda os que estão a introduzir-se na obra dos autores. Só posso agradecer a esta distinta mesa, que passa a apresentar o editor da Gradiva, o professor Eduardo, o Dr. Guilherme Oliveira Martins e o professor José Carlos Vasconcelos, que são também pessoas relativamente frequentes nesta casa para muitos eventos desta natureza. A minha primeira palavra é dirigida ao excelentíssimo Sr. Presidente-Geral Ramalhianes para expressar a enorme gratidão pela sua presença e a nossa imensa admiração pelo que foi, pelo que é e pelo que será no espírito de missão generosa à comunidade. Gostaria, entretanto, de pedir desculpa porque, por motivos de coerência, eu mantenho a máscara e começar por agradecer também à Sra. Doutora Maria Inês Cordeiro, Diretora da Biblioteca Nacional, a sua pronta disponibilidade para acolher esta iniciativa. Aos membros da mesa, ao Dr. José Carlos Vasconcelos, saúdo e agradeço a sua participação, que consideramos, por várias razões objetivas, ser imprescindível, devido à sua proximidade, à sua amizade e ao seu conhecimento relativamente ao professor Eduardo Lourenço. Ao professor Guilherme de Oliveira Martins, um agradecimento tão grande quanto é possível agradecer-se todo o apoio amigo e generoso, incluindo o trabalho de seleção de textos para esta antologia, a introdução feita à obra, até chegarmos à presente concretização que nos congrega aqui hoje. Ao professor se deve este livro. Agradecer também publicamente o prefácio contido no livro cedido pelo cardeal Dom José Tolentino de Mendonça e ainda uma palavra de apreço dirigida para a casa ao nosso editor da Gradiva, Dr. Guilherme Valete, e se me permitem, e não costumo fazê-lo, à equipa da Gradiva que acarinhou este projeto editorial, destacando a doutora Sónia Rodrigues na produção e a doutora Helena Rafael, que está aqui, no esforço de ir completando o puzzle desta sessão. Saudações, obviamente, a todos os convidados aqui presentes, amigos e familiares do professor Eduardo Lourenço. Nesta apresentação, já previamente acordada, mas sem tempo para a organização meticulosa e num contexto de respeito das restrições devidas à pandemia, nomeadamente com limite, como sabem, de pessoas na sala e consequente redução dos convites que colocámos a circular, consideramos essencial atingir-se um duplo objetivo. Por um lado, assinalar a antologia Ver é Ser Visto e prestar homenagem simbólica a Eduardo Lourenço. O professor Eduardo Lourenço justifica plenamente que estejamos aqui e que, para tal, superássemos vários obstáculos. Estamos certos que o autor gostaria que o maior número de leitores contactasse com este livro e, dessa forma, com a sua obra. Também por isso se torna essencial a filmagem que está a ocorrer desta sessão e a sua difusão tão vasta quanto possível. O conhecimento privilegiado do professor Guilherme de Oliveira Martins sobre o autor e a sua obra
colocam-no numa posição única para destacar os textos essenciais para a compreensão do seu vastíssimo trabalho, fazendo-o agora chegar a públicos curiosos e menos familiarizados com o mesmo. Pela mão do nosso editor, a Gradiva correspondeu à vontade de Eduardo Lourenço em reunir a sua obra numa coleção, trabalho esse em que o autor participou ativamente, sempre apreciou e reconheceu, o que nos dá enorme satisfação. Temos sido um link sólido entre o autor e os seus públicos. A plenitude do autor ficará por abarcar na sua íntegra, permanecerão abertas as discussões sobre as ideias, na sua profundidade, na sua intensidade, na sua complexidade, na sua multiplicidade, e tudo isso faz parte do estatuto de um pensador grande. Na presença de Eduardo Lourenço, tivemos a oportunidade de apresentar, ao longo de múltiplas ocasiões formais e informais, ideias livres sobre o seu pensamento, a sua relevância e significado, e ainda bem que isso foi possível e reduz aqui a nossa necessidade de intervenção nesta mesa. Na Gradiva, percorremos agora os nossos próprios e humanos labirintos da saudade, cada um à sua maneira, lembrando Eduardo Lourenço, autor, intelectual e pessoa. Vemo-lo renovadamente, entrando, percorrendo com os seus passos as nossas salas e corredores. Temos presente o seu sorriso típico, o seu humor peculiar, a sua vontade de acompanhar incessantemente o mundo, de saber, de viver, de apreciar o belo, de refletir sobre os porventura insondáveis mistérios da existência e da morte, também como respirava nos abismos filosóficos, na estética, na interpretação e fruição da poesia, das artes e até a sua particular dificuldade em dizer não, que acabava por o prejudicar. Eduardo Lourenço perdura nos nossos corações, na nossa admiração, como também no mundo das ideias perenes, como pensador único das nossas causas coletivas. Se a mesa me permitir, eu iria ler um pequeno trecho que não é paradigmático da obra, mas que é simbólico e ajuda a explicar o título desta antologia organizada e selecionada pelo professor Guilherme de Oliveira Martins. É um texto que foi publicado no catálogo da exposição de Henrique Diniz da Gama, que se chamava Cidade Decantada, no Centro Cultural de Belém, entre julho e agosto de 1999, cujo título é precisamente Ver é ser visto. Passo a ler. Ver é ser visto. Por quem? Por tudo. Como se as coisas tivessem um girassol no meio. Mesmo as mais opacas. Sem isso, não veríamos nada. Nós não somos o sol. Apenas um olhar onde, pela meditação das coisas, tudo se torna solar. Até à noite. É esta luz inclusa nas coisas o que um poeta da Câmara Mágica nos dá a ver. Como se precisássemos da duplicação da imagem para ver o que sem ela é só mancha e caos. Diniz da Gama não olha apenas Lisboa coelhando o seu silêncio luminoso. Revela-a como uma floresta de olhares. Dela, não nossos. Janelas como olhos em toda a parte. Olhos como janelas. Incólume o mistério de uma cidade solar por fora, secreta por dentro. Fim de leitura. Passarei a palavra ao Dr. José Carlos. Agradeço o convite por estar aqui. Agora devo dizer que quando a Helena Rafael falou, eu disse: eu não consigo dizer nada sobre o Eduardo Lourenço, mas ela é um testemunho mais pessoal, não sobre
E aí separei. Embora, obviamente, dado que fui posto nesta condição, tenho que dizer alguma coisa sobre o livro. Mas antes de mais, começava por em relação à Gradiva, que prestou um serviço à cultura portuguesa e creio que também a obra de Eduardo Lourenço, quando começou a editar os seus volumes. Eu lembro-me quando isso começou a acontecer e, como citei no velho amigo desde os tempos de Coimbra, Guilherme Valente, por essa iniciativa, e comecei que sempre trataram bem o Eduardo Lourenço, que como autor não era fácil, não é fácil para quem quer que o edite, muito menos quem, como no meu caso, o tinha que editar às vezes de um dia para o outro. E eu, em relação ao Eduardo, é porque eu só posso ir contar histórias, mas aqui são todos amigos deles e conhecem com certeza essas histórias, não é? E eu tenho tantas, nessas matérias, eu posso dizer que o Eduardo foi colaborador das coisas todas que eu dirigi depois de 25 de Abril, claro, e o meu mais querido e admirado, talvez, colaborador. Mas não era fácil, porque, como todos sabem, ele tinha uma letra que não se percebia. E, quando começou, notícias, depois no jornal, etc., nem sequer havia, o que havia máximo era o fax. Portanto, a somar aquela sua letrinha minúscula e que ia piorando linha a linha, as duas primeiras linhas ainda se conseguia às vezes perceber, era um fax, portanto, era uma coisa absolutamente ilícita. Durante anos, muitas vezes, o que é que acontecia? Dizia, Eduardo, manda-me o texto. Mas é só como uma prova de vida. Porque depois, às vezes, não servia de nada. Porque tinha de ficar uma pessoa que lhe telefonava, agradava o que ele dizia e depois é que passava o texto. Uma das histórias muito engraçadas do Eduardo, que dá essa sua dimensão, de facto, que o gênio um pouco distraído, mas é importante acentuar, que eu faço também sempre em relação a outra grande figura da cultura portuguesa, a Sofia de Monbrenner, também era conhecida pela sua distração, estava a fumar, fazendo espirais de fumo, parecia que não estava a ouvir nada, mas era capaz, depois de uma intervenção precisa, concisa, perfurante, inteligente, lúcida. O Eduardo, por exemplo, lembro-me uma vez, quando a sede do jornal, o jornal Letras, e todos nós eram vários edifícios da Ateneu da Liberdade, e ali era um bocado o pulso do Eduardo, que era o seu secretariado, nomeadamente secretário. E um dia, eu lembro, por exemplo, que ele me apareceu e não tinha dito nada, ainda tinha estado cá na semana anterior ou 15 dias antes. E eu já voltou, não tinha dito nada. Depois vinha para uma conferência e fui a Coimbra, que era no dia 10 ou 12, mas afinal é só do mês que vem. Outra vez, em Coimbra, houve um colóquio internacional ainda organizado pelo professor Ferreira Correia, que era tempo presidente da Fundação Gulbenkian, não sei se já tinha saído, depois de uma fundação Biceia BBT em Coimbra, e o professor Ferreira, que fazia o favor também de ser meu amigo, foi meu professor, que eu tinha uma grande também estima, convidou para falar na área da cultura o Eduardo Lourenço, e um sábio qualquer francês. Convidou para comentar a professora Maria Marracha Pereira, e eu tentei dizer que não e tal, mas tive que ficar. E poucos dias antes, eu lembrei ao Eduardo, não se esqueça, aqui a coisa é Coimbra. E ele, entanto, disse, eu já disse para lá, porque a uma altura estava com a tensão muito alta, coisa, e que eu não vou, mas mando o texto e os Carlos lê. E disse, está bem, pronto, ótimo. Para nós, nisso não perdia, porque isso ler eu sei, das raras coisas que sei, e tenho alguma prática, não perdia, ótimo, mas mando-me o texto com tempo,
e escrito que se veja. Escrito para se perceber. Muito bem, a mim passa a máquina e tal. Eu mando-lhe 2 dias antes, ou isso tenho aí o texto. Claro, 2 dias antes não chegou o texto. No dia anterior também não chegava o texto. Até que às tantas, ao fim da tarde, eu estava a tentar falar, nessas alturas era mais difícil. Eles tinham andado e tal, então tinha andado, mas pouco tempo antes, para o fax da publicidade, ou não sei o quê. E não se percebia nada. E era um texto maior que um artigo de jornal, que era a comunicação nesse bloco internacional. Bem, eu fiquei a trabalhar, lá consegui que uma secretária me fizesse o favor de, depois das 6 da tarde, ficar lá até às tantas, telefonou-lhe, gravou-se, para fazer o trabalho habitual, que era passar o texto. Aí ao meio tal da manhã estava-lhe a telefonar a ele, assim, umas coisas e tal, de manhã, só de manhã, e isto era ao princípio da tarde, eu fui correndo, furioso para Coimbra, mas muito contente por conseguir levar o texto. Cheguei lá e o professor Ferrari, infelizmente já tinha morrido, era a dona Fernanda, que era a secretária dele, falava e disse: dona Fernanda, saudou-se, tenho aqui o texto. Estava absolutamente vitorioso. E a dona Fernanda olhou para mim e disse: mas o professor Eduardo Lourenço disse-nos que não vinha, nós estamos a contar com o texto. Disse: dona Fernanda, uma coisa é que eu vou ler este texto de qualquer maneira, depois do que se passou, do texto de qualquer maneira. E não faço comentário, aproveitei também para não dar, não fazer comentário nenhum, e tal, pronto, era por acaso eu vi lá o coordenador da mesa e lá se resolveu, lá ali, as histórias destas, que o Eduardo tem muitas, evidentemente, e a Maria disse então, para ter uma coleção. Mas o extraordinário é que no meio disto tudo, e de muito mais, era de facto a sua, acho que, não gosto de usar estas palavras, são mesmo, em casos como o dele, era uma genialidade, e alguma coisa de raro, de único, que era uma espécie, acho eu, de máquina de sensibilidade e pensamento. Porque eu acho, e é óbvio que numa antologia destas isso não pode ser dado, porque até que o seu sentido é outro, é antologiar e dar a conhecer e ajudar a divulgar o essencial do seu pensamento. Eu acho que o Eduardo era um verdadeiro criador. Era um criador, era um escritor de ideias e era um verdadeiro criador, inclusive ao nível da escrita. Quando ele ganhou o prémio Camões, foi com certeza por ser um grande ensaísta, mas eu não tenho dúvidas em que ele merecia também como criador da língua e como um poeta de ideias e que estava sempre, de facto, a criar. Aliás, eu lembro que uma das muitas homenagens que a certa altura lhe fizeram, esta já há algum tempo, foi promovida pelos Jogos de França no Grêmio Literário e ele me convidou para dizer alguma coisa e eu disse, eu costumo dizer que é verdade, eu não sou ensaísta, nem crítico, não tenho condições nem qualidade, mas em geral também não tenho tempo para falar dela. Agora eu posso fazer uma coisa se dizer, que é, nesta ideia, eu acho que o Eduardo é um grande escritor, eu ler sei, e eu escolho em meia dúzia de coisas e digo só isto, e leio alguns textos dele. E assim foi. E peguei em alguns textos, um pouco quase ao acaso, mas algumas páginas do diário dele, que é um desses exemplos, mas também de várias obras ao meio, por exemplo, o início do Fernando Pessoa, rei da nossa Baviera. É um exemplo de uma prosa com um ritmo, com umas metáforas, absolutamente só de um grande criador. E de facto eu comecei a ler e vi que o nosso Eduardo, que está a ver, estava a olhar para mim com um ar um bocado espantado, como quem ia dizer, mas fui eu que escrevi isto. Porque, em geral, não é? Às vezes diz-te ensaios dão um ar muito pesado. E hoje até há muito a chamada leitura branca, mesmo no meu ramo da poesia, havia quem o fizesse, que é ler
ter um poema como se fosse uma lista telefónica. O que eu entendo sobre isso é que, de facto, ler textos não é interpretá-los, não são gestos, mas é valorizar cada palavra. Cada palavra é uma pedra num texto de criação, seja de ficção, seja muito mais num poema. E, de facto, o Eduardo estava espantado por ele próprio ter escrito aquilo. Ele, nessa altura, foi logo para a dança, depois telefonou-me e falou assim: Carlos, que textos são aqueles todos? Pode-nos mandar nos textos, nos livros, com as coisas marcadas. Esta antologia, eu considero, de facto, uma bela antologia dentro deste prisma, e que é o que, justamente, e bem se compreende, para dar vertentes essenciais do seu pensamento. É evidente que não pode dar todos, como o Guilherme acentua, e, além da escolha, o seu prefácio, acho que é, como as coisas que Guilherme de Oliveira Martins escreve, exemplar e de alguém que de facto também é excepcional. Tenho que dizer, ele está aqui, é um bocado difícil, mas em vários aspectos, e um deles é isto, é a capacidade de falar das ideias e de as transmitir, dando o essencial de uma forma sintética, clara, bem organizada, e já não falo da sua capacidade de trabalho, que eu acho que é um milagre da Nossa Senhora de Fátima, e também sobre essa tenho muitas histórias, a ter a sorte de ser nosso colaborador também há muito mais de 20 anos. Eu costumo contar esta e nunca ter falhado no dia e hora das suas colaborações, mesmo quando era Ministro das Finanças, que à meia-noite do domingo anterior ao anterior da saída do jornal, recebi dizer: interrompa aqui o Orçamento de Estado para lhe mandar a coluna. E, portanto, acho que a Gradiva fez um belo serviço. O Eduardo Guerra sobre o pensamento português, e o Guilherme, obviamente, foi o seu principal responsável ao nível da escolha do Eduardo. É evidente que, em qualquer antologia, se fosse outra pessoa a fazê-lo, falaria com possivelmente outros textos também. Como o próprio Guilherme, com certeza, se eu fizesse noutra altura, se calhar já poderia escolher outros, pelo menos a pequena experiência que eu tenho deste domínio. Digamos que a antologia assim que fiz, já tinha mais feito os 100 poemas da Sofia, e outro dia peguei nela e disse: se eu fizesse hoje, quer dizer, daqueles 100 poemas, talvez escolhesse 80, mas pelo menos 20 eram diferentes. Penso que o Guilherme, se calhar, também lhe acontecia isso, porque é inevitável. E é inevitável um livro destes não ter que, ou não poder iluminar e dar uma ideia de toda a obra do Eduardo Lourenço e do seu pensamento criativo, até por esse seu aspecto criativo. Porque me parece evidente, mas eu, como digo, sou ensaísta e sou um leitor, conheço as coisas todas do Eduardo, mas como passado 15 dias já não me lembro de uma coisa que li, mas a ideia que eu tenho é que mesmo em relação, por exemplo, à Europa, desde a heterodoxia até o seu Europa Desencantada, que eu tive o prazer de editar também no livro, há um pensamento, muitas vezes, que não é pelo menos coincidente, e às vezes até parece contraditório. Mas isso faz parte exatamente dos criadores. É como o Drummond, por exemplo, tem um poema a dizer de que é que o poema não se faz, e depois tem muitos poemas que são feitos exatamente daquilo que ele diz com que o poema não se faz. E é isto, e felicito a Gradiva, designadamente porque há uma realidade que creio que todos nós teremos essa experiência, designadamente quem trabalha também com literatura e com a criação. É que as pessoas morrem e há pelo menos a seguir um período de uma grande queda em termos de presença. E em relação ao Eduardo, que era uma pessoa muito presente em tudo, quer dizer, de facto era extraordinário em tantas coisas, mas delas era essa. Nós íamos a
com, por exemplo, as correntes escritas na Póvoa, só para dar o exemplo, eu conheço melhor. E os escritores, quando vão lá fora, estão nas suas sessões, né? Quando há um amigo, mostram-se, e mais nada. O Eduardo estava em tudo, ia a tudo, assistia a tudo, tomava notas naqueles caderninhos e naquela letra que ele próprio às vezes não percebia, o que nos levou às vezes a algumas situações difíceis, quando ele escrevia as apresentações, que depois não conseguia ler, enquanto por outro lado fazia coisas extraordinárias e geniais sem ter nada escrito. Eu acho que o Eduardo é daqueles que nunca haverá obra completa, porque não foram gravadas muitas das coisas, e muitas dessas coisas não gravadas, que ele era extremamente brilhante e criativo e irreproduzível. Enquanto em algumas dessas que escrevia, às vezes era um bocado penoso. Por exemplo, quando lhe foi atribuído o prémio da Universidade de Lisboa, a cujo eu pertencia, e que eu fiquei um bocado zangado, e o Adriano também, porque lhe falei, mas o Adriano, artista, uma coisa, na aula magna, foi adiado o dia para ele estar cá, para a entrega de prémio, apesar de tudo, além de mais, são 15 mil euros, portanto, justifica, escreveu umas linhinhas e tal. Ele depois escreveu no avião umas linhas, só que depois não percebia nada do que tinha escrito. Bom, mas isto tudo faz parte, de facto, deste gênio. E, por exemplo, e acabo com isto, se não começo a contar a história, eu recordo como morreu a nossa amiga Maria de Lourdes Pinto da Silva, e estava, antes de nos pôr em terra, eu estava com ele no hotel, para que ele então ia na deputada. E eu, que era amigo da Maria de Lourdes e tal, estava tanto abatido. A certa altura, não sei, começou a falar de uma das suas paixões do Lanterna de Cantal. E falou não sei quanto tempo. E já estava noutro mundo, nas paixões dele, da Ana Maria, e estava noutro mundo, e foi uma coisa, de facto, absolutamente de criador. Mas como dizia, quando as pessoas morrem, era o Zé Gomes Ferreira, que o seu ar de coisa dizia sempre assim: quando eu morrer, isto vai ser uma desgraça. E aliás, lembro-me aqui o nosso querido General Marianos, que não se lembra, mas eu destas lembro-me as coisas da vida, quando foi uma inauguração do Congresso de Escritores, o General era o Presidente da República, e foi na Balbenca. Estava o senhor e assim, com o seu ar, perguntou-lhe assim: então, mestre, como vai? E o Zé Gomes tinha aquela cabeleira e tal, fez um gesto largo e disse assim, uma coisa que hoje muitas vezes penso para mim. Fiz assim e disse: injustamente. O nosso Eduardo é o novo e vai continuar, mas, como digo, depois da morte há um período difícil que temos que lutar para que isso não aconteça em relação à sua obra. E também à senhora doutora Maria Alice, que naturalmente aqui está, e nós gostamos muito que esteja. Uma saudação ao Sr. Presidente António Camarguianes. É uma grande honra ter-lo aqui. Um agradecimento à senhora doutora Inês Cordeiro, diretora da Biblioteca Nacional de Portugal, ao meu querido Dr. José Carlos Vasconcelos, ao Dr. Rodolfo Begonha, que aqui representa a Gradiva, pedindo que naturalmente seja portador, junto do Dr. Guilherme Valente, da expressão mais viva do nosso agradecimento, porque, como compreendem, foi graças ao empenhamento e à ideia do Dr. Guilherme Valente que esta obra saiu rapidamente. Eu sou testemunha de um empenhamento total da equipa, extraordinária equipa da Gradiva, e, portanto, este livro é um livro de livros. E daí a preocupação que nós tivemos, toda a equipa da Gradiva,
de escolher textos que abrem para outros textos. E daí a preocupação que tivemos de indicar com rigor onde estavam os textos para permitir, naturalmente, aos leitores, e felizmente já temos a boa notícia de que a primeira edição já vai, já estamos na segunda edição, e, como dizia há pouco a doutora Ana Rafael, é importante que a segunda edição também seja visível nas livrarias, porque a primeira foi visível, desapareceu, agora é importante que a segunda também esteja. E é importante aquilo que o José Carlos Vasconcelos referiu relativamente ao interesse, à proximidade dos leitores relativamente a Eduardo Lourenço. Há cerca de um ano, o Eduardo recebeu, foi a divulgação, nunca lhe chegaram a fazer a entrega, mas a doutora Maria Alice receberá o prémio Padre Manuel Antunes. E recordo-me que foi das últimas reações que teve, o Eduardo disse: eu já estou muito velho para receber prémios. Foi das últimas coisas que o Ficou contente. Eduardo. E ficou muito contente. E ficou muito contente por várias razões, designadamente por se tratar do prémio do Padre Manuel Antunes. E somos testemunhas, a doutora Maria Alice, o José Carlos, da recordação que ele fez relativamente à importância da cultura portuguesa do Padre Manuel Antunes. Isso foi há um ano, só há um ano, portanto, foi ontem. Ora, este é um livro de livros, procura, obviamente, o título, e eu devo dizer que a equipa da Gradiva tem aqui a responsabilidade praticamente total. O título, e portanto eu estou particularmente à vontade para dizer que o título é muito feliz e muito fiel relativamente àquilo que o Eduardo Lourenço pensava e sentia. Eu devo recordar que uma das grandes preocupações, desde muito novo, de Eduardo Lourenço, era refletir sobre aquilo que nós podemos designar como o ausente, ou a ausência. Eu devo dizer, com grande sabedoria, Eduardo Lourenço trazia para a cultura portuguesa, para a reflexão da cultura portuguesa, o ausente, que é uma personagem fundamental do teatro novo. Do teatro novo. No teatro novo há uma personagem que é o ausente, que está ali sempre presente, mas em que os diversos atores passam à volta dele como se ele ali não estivesse. Sendo que a sua presença é absolutamente evidente, porque ele está ali para significar a importância dessa relação, a nossa relação, a relação com o desconhecido, a relação com o imprevisível, a relação com o misterioso, a relação que era algo muito, muito presente nas preocupações de Eduardo Lourenço. Poeta de ideias. O José Carlos disse isso. É assim. É extraordinário em muitos dos textos, e eles, naturalmente, o episódio que o José Carlos aqui referiu, é de facto um episódio típico do que era o Eduardo. A certa altura, dava-se conta de que havia uma poética na sua escrita, uma poética na sua reflexão, que dava um sentido, uma atualidade relativamente àquilo que é a importância da sua obra.
era um homem profundamente atento ao que o rodeava. E esse é que era, nós irritávamos com ele a certa altura, porque ele escrevia aquela letrinha e depois parava ali, quando aquilo estava, era extraordinário o que ele tinha escrito. Era absolutamente extraordinário. Ver é ser visto significa exatamente aquilo que o Eduardo era. Portanto, a percepção exata de que ele era um homem atento, de olhos perfeitamente abertos relativamente ao mundo, à realidade, vendo exatamente aquilo que estava para além da aparência, para além do imediato. É essa a força, é essa a importância da obra de Eduardo Lourenço. E a preocupação, antes de mais, o José Carlos tem toda a razão. Quer dizer, se eu agora voltasse a pegar na escolha dos textos, certamente que escolheria outros. Propositadamente, não há aqui uma organização sistemática. Mas se quiserem, com atenção, e muitos dos leitores me têm dito, ainda há poucos dias, o meu amigo Mário Mesquita me disse: vê-se exatamente uma linha de condução. Vê-se uma linha de condução. A linha de condução é a coerência do pensamento humano. Essa é a linha de condução. Portanto, mesmo que nós tenhamos muitas vezes dificuldade em escolher os textos, não nos damos peso sistemático, mas a condução lá está. A linha de condução lá está. Assim como esse fio da Ariadne que está sempre presente e que, afinal, na história clássica, permitiu que o Minotauro fosse morto e fosse o labirinto vencido. As heterodoxias, e digo no plural porque o Eduardo, ao partir da ideia da heterodoxia, lança uma extraordinária capacidade de independência. Independência do pensamento. Eu acho que essa heterodoxia significa isso. Se nós disséssemos outra coisa para significar o sinónimo daquilo que o Eduardo pretende na heterodoxia, 1 e 2, é exatamente independência. Independência. E uma independência que não esconde uma generosidade, um afeto. Eu recordo bem, como nós sabemos, essa história é conhecida, na história da revista Vértice, o Eduardo foi dos primeiros proprietários da revista Vértice. E é da amizade com o Carlos Oliveira que levará a que haja justamente uma outra direção que toma a revista Vértice e que dá-lhe, naturalmente, o sentido e a importância que teve. Depois temos a sua descoberta relativamente a Fernando Pessoa. E Fernando é o Fernando Rei da nossa Baviera, de que o José Carlos fez aqui referência, mas, sobretudo, Pessoa revisitada. O seu romance. O seu romance. Pessoa revisitada. Uma vez que essa referência como Pessoa revisitada, como o seu romance, é algo de extraordinário, uma vez que há uma intuição universalista que Eduardo encontra, designadamente, na relação forte, na relação intensa que Eduardo Lourenço descobre entre Walt Whitman e
Alberto Queiro. E depois tudo aquilo que é o desenrolar daquilo que é o mistério relativamente à heteronimia de Pessoa e a genialidade do próprio Pessoa. Pessoa Revisitada é escrito em 73, 74. Na altura houve até quem citasse erradamente a Pessoa Revisitada. Eu até seria connosco. Há um jornalista qualquer que disse um livro de Pessoa Revisitada, como se de facto fosse uma pessoa que se tratava. Mas é, de facto, uma pessoa multifacetada e é um romance, como o José Carlos agora acaba de me recordar, e todos nós sabemos, e isso está escrito, é o grande romance de Eduardo. Depois a Europa. A Europa. A genuína paixão pela Europa receberá o Prémio Europeu de Ensaio com Europa ou as duas razões, graças a um empilhamento forte, e devemos invocar aqui a memória de Vasco Graça Moura, porque foi o Vasco Graça Moura que fez tudo. Fez tudo relativamente à forma da apresentação. Quem fez tudo foi o Eduardo, como é evidente, porque a obra era justamente a obra do Eduardo e a sua reflexão genial sobre a Europa. E o José Carlos recordou o facto de ter sido o editor da Europa Desencantada. É muito curioso porque a palavra desencantamento aí tem, com Eduardo Lourenço, um significado especial. Hoje um textinho publicado no Diário de Notícias invocando a memória de outro, que não podemos esquecer, o Eduardo Prado Coelho, justamente a propósito, e eu recordo uma conversa em Paris que tive com o Eduardo Prado Coelho sobre a Europa desenchantée, que é exatamente a tradução. E, sobretudo, estávamos em 91, era o tempo da Europália, portanto, mas o Eduardo dizia: acredito na Europa, mas estou desiludido. Esta é a atitude do cidadão. Esta é a atitude do cidadão. Porque acreditar na Europa e dizer estou desiludido com a Europa, dizer que está desiludido com a Europa, era, no fundo, dizer é preciso um sobressalto. É preciso um sobressalto. Porque precisamos da Europa. Os nacionalismos não respondem. Os populismos, o nosso último ano, o ano da pandemia, demonstrou o fracasso mais evidente dos populismos e dos imediatismos, que não responderam nada, pelo contrário. E esta ideia é extraordinariamente importante. E depois, para terminar, as três referências cruciais. Além de Pessoa, Camões e Antero. Camões e Antero. Lendo a obra de Eduardo Lourenço e partindo deste triângulo e tudo aquilo que resulta deste triângulo. Porque quando nós falamos de Camões, de Antero, de Pessoa, nós vemos afinal a construção daquilo que é a psicanálise mítica do destino português. E essa psicanálise mítica do destino português parte da crítica do mito, a importância do mito na perspectiva crítica. Veja-se o seu texto, aliás, exemplar relativamente ao sebastianismo e à demarcação clara e evidente da perversão do sebastianismo e, simultaneamente, a necessidade de partir da análise da multiplicidade da realidade
identitária portuguesa à multiplicidade. E termina citando aquilo que Eduardo, por ocasião da Expo 98, num texto exemplar que aqui está, nos diz, afinal, para compreendermos a identidade portuguesa, temos que compreender a nossa maravilhosa imperfeição. A nossa maravilhosa imperfeição. Está nesta expressão a essência da própria democracia. A compreensão de que a democracia é para as pessoas comuns. É para as pessoas como todos nós, aceitando a maravilhosa imperfeição. E é essa maravilhosa imperfeição que Eduardo Lourenço nos ensinou, nos continua a ensinar. Ele está aqui connosco. Muito obrigado. Em relação à heterodoxia e ao tempo em que foi publicada, é uma coisa que, além de mais, exigia coragem moral. Isto é, eu tenho pena, gravei dezenas e dezenas de horas com o Eduardo, com um amigo, e às vezes por nada, mas designadamente pelo livro que o Guilherme queria que eu fizesse para a agredida sobre ele, que nunca fiz, porque além de mais, com a minha jeito para as técnicas, grande parte das gravações não se percebe nada do que eu digo. Eu depois falava baixo também, não se percebe nada, tinha dezenas e dezenas de horas. Mas para além disso, muitas vezes andava a mostrar, eu contava muitas histórias desse tempo de Coimbra, até porque eu também fui da Vértice, 20 anos depois, fui chefe de formação da Vértice. E a certa altura o Eduardo, no tempo final, quase me contava coisas como se eu fosse daquele tempo, não é? Até já me Carlos Oliveira, Joaquim Namorado, meu compadre, eu sei conhecer-os muito bem. E ele contava histórias que é uma pena não estarem escritas. Mas, conhecendo o ambiente e o que havia nessa altura, chamado neorrealismo imperante, que depois passou a ser vítima, nessa altura, em alguns casos, de alguns, nunca do Carlos Oliveira, nem isso, poderia ser culturalmente um bocado impositivo ou carrasco, depois passou a ser vítima e muito mal e injustamente tratado. Mas, portanto, para dizer que era necessário, de facto, também, além do que a obra representa, do ponto de vista do pensamento, uma coragem moral que o Eduardo tinha. E a segunda era uma nota sobre uma coisa. Eu estou convencido que se o Eduardo tivéssemos a felicidade e o poder de ter aqui com nós de saúde, quando agrediu, ele falasse. Ele é tão interessado por tudo, quando agrediu e falasse hoje fazer isto, ele talvez dissesse, mas isso, ou Inglaterra, a Alemanha, talvez pudesse ser